Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Lábios de Letras. Eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje eu trouxe duas impressões muito especiais sobre a escrita do Stephen King e The Walking Dead, Ascensão do Governador, do Robert Kirkman e do Jay Bonacinga. Bom, primeiramente eu tenho que dizer que esse é o primeiro vídeo de impressões em que eu vou falar sobre os livros que eu li para o desafio do Culto Booktuber. Eu, infelizmente, venho dizer que eu não coloquei nenhum vídeo falando sobre o projeto, mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu postei lá sobre o desafio. O desafio é a união de 20 e pouquinhos canais em que nós criamos dois desafios para cada mês do ano de 2016 para nos tirar da nossa rotina, da nossa zona de conforto quando o assunto é leitura. E eu vou trazer hoje os dois livros que eu li no mês de janeiro. Eu sei que eu tô atrasada, sinto muito, I'm sorry. Mas tem que estar aqui porque foram leituras muito bacanas, né? Uma bem mais do que a outra, mas isso não entra nesse quesito agora. No mês de janeiro nós tivemos dois desafios. O primeiro foi um livro de não ficção. Quem projetou esse desafio foi a Natasha, do Redemoinhando. E o segundo desafio foi um livro que você tem menos vontade de ler na estante, que quem planejou esse desafio foi a Tamires, do Resenhando Sonhos. Eu li para o primeiro desafio um livro de não ficção, o livro sobre a escrita do Stephen King, que é um livro autobiográfico do autor. Foi o meu primeiro contato com ele. Foi um livro maravilhoso, entrou para os meus favoritos de longe. Foi o meu primeiro livro, então eu acredito que não tenha sido uma ótima escolha para primeiro livro, mas foi uma ótima leitura, uma ótima escolha de livro. Eu pretendo muito ler outras coisas do autor. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte é mais como memórias do Stephen King, coisas da infância dele, da adolescência, né? Coisas mais pessoais. E a segunda parte são dicas, ferramentas, estratégias para novos e até experientes escritores para poder melhorar o processo de criação, o processo de escrita, até chegar a versão final, que é o livro em si. O que eu achei muito bacana desse livro é que o Stephen King, ele não fica com enrolação. Ele é muito franco no que ele diz, ele é muito direto e também de uma maneira muito simplista. Então todas as memórias dele você vê que é algo nada fora do normal. São coisas comuns, até um pouco levadas, vamos dizer assim, porque ele e o irmão dele eram muito levados. E até mesmo nas dicas. Eu não sou escritora, eu me vejo uma pessoa que eu não serei, eu não escreverei nada ainda, não, pelo menos agora não me vejo fazendo isso, porque não é algo que eu me sinta boa em fazer. Mesmo eu não tendo essas qualidades, eu me vi fazendo essas estratégias que ele disse. Não é uma coisa de outro mundo, é algo muito simples, e eu acho que isso que é importante, ser simples e ser bom, não precisa ser cheio de coisa para ser bom. Então, na primeira parte, em que ele vai tratar mais das suas lembranças, mais de coisas que aconteceram com ele. Vão ter coisas pessoais que não estão relacionadas à literatura, ao processo de criação, mas vão ter memórias que estão relacionadas com o processo dele ser leitor e então escritor. Então ele vai contar experiências pra gente dos processos de criação, que ele escrevia muitas coisas, mas ele não tentava publicar tudo. Ele vai contar sobre as experiências dele ao enviar coisas pra editoras para elas poderem publicar. Nem todas, principalmente as primeiras, não foram de sucesso. Ele recebeu muitos nãos e tiveram editoras também que tiveram a consideração de falar assim, olha, você poderia fazer isso pra melhorar isso. E ele mostra isso também, o que é muito bacana. A gente vê que, por mais que ele seja um grande autor agora, há muitos anos, isso no começo foi difícil para ele também, então que nós não devemos desistir. Ele conta também a passagem dele pela faculdade de letras, muito importante, que isso resultou em ele conhecer a futura esposa dele, e então esposa, hoje em dia. E a esposa, além de companheira, que é o escudeira, ela tem um papel muito importante, porque ele diz que ela é muito entendida disso. Eu não sabia disso, eu descobri isso com o livro. Ela é uma das pessoas que ele mais confia para poder mostrar as ideias dele e também para poder pedir conselhos. Já a segunda parte do livro é um pouco mais técnica. Como eu disse, ele vai trazer ferramentas e estratégias para escritores, tanto novos escritores para poder ajudar quem está começando, como autores experientes que às vezes podem renovar as suas maneiras de escrever, as suas maneiras de criar, o que eu achei fantástico, porque não restringe a um tipo só de público, vai ser aberto a todos, até quem não é escritor, mas que
se interessa ao saber disso ou que gosta de ler sobre isso, como eu. Ele menciona muitos pontos positivos e negativos sobre o processo de escrita. Então ele dá exemplos de coisas que você deveria fazer ao você estar criando uma história e o que você não deveria fazer. E ele cita exemplos, o que eu achei muito bacana. Ele menciona autores que influenciaram ele, ou escritas que influenciaram ele ao que fazer e às vezes até ao que não fazer. E ele complementa isso com fatos sobre o próprio processo de escrita dele, o que aconteceu com ele. Eu não conheço muitas coisas do autor, como eu disse, esse foi o meu primeiro contato, então eu acho que foi bacana por conta disso. Eu acabei descobrindo coisas sobre ele que quando eu ler, pode ser que eu pense, que eu reflita mais sobre as histórias. No final, ele traz uma lista de livros que ele gosta muito, que deixa eu ver o nome aqui certinho pra não dar informação errada. Ele fala assim, ó, ao fim da edição original de Sobre a Escrita, fiz uma lista de cerca de 100 livros com os quais me diverti e aprendi. Os editores sugeriram que eu atualizasse a lista para a nova edição, então aqui vão mais 80 títulos, os melhores que li entre 2001 e 2009. Então ele vai falar tanto dos autores quanto das obras e principalmente de coisas que influenciaram ele, que divertiram ele e que foram leituras muito prazerosas. E eu achei isso incrível. Já o segundo livro que eu li foi pro desafio da Tamires, do Resenha dos Sonhos, que era o livro que eu menos tinha vontade pra ler. Eu olhei e falei, nossa, que livro que eu tô com menos vontade de ler. E aí eu me deparei com o The Walking Dead, Ascensão do Governador, que era um livro, foi um dos primeiros livros que eu adquiri e que eu olhava pra ele assim, eu falava, vamos lá? Aí eu pensava, acho que não. Assim, gostei do livro? Gostei. Não vou falar que não, porque eu gostei. É muito bom. Não. Prefiro a série ou o livro? A série. Então, eu li esse livro, eu gostei, eu achei interessante, mas eu ainda preferiria a série The Walking Dead, que eu estou bem atrasada por sinal. Esse livro, ele não vai falar exatamente do que tá acontecendo na série. Ele é meio que um spin-off de um personagem que é o governador da série, e ele vai contar a história do governador um pouquinho antes do ataque. Na verdade, já vai começar com o apocalipse, com o vírus e a coisa toda doida do zumbi. E aí ele vai contar da adaptação dele, da família dele, dos amigos dele, das pessoas ao redor dele com esse novo mundo, né? Com essa nova realidade. Então esse livro ele vai abordar a história dos irmãos Blake, Philip e Brian Blake, que estão passando por essa epidemia que tornou pessoas vivas em mortos-vivos. O livro, ele vai se dividir em 3 partes. A primeira parte são os Homens Ocos, onde ele vai descobrir um pouquinho mais sobre essas novas criaturas que estão aterrorizando as pessoas, que está deixando o país assim de uma maneira deserta, porque todas as pessoas acabam se tornando esses homens ocos, esses zumbis, e eles não sabem porquê e nem como, o que torna isso. A segunda parte é quando eles se direcionam à cidade de Atlanta e quando eles chegam lá, o que acontece. E a terceira parte é a teoria do caos, onde eles vão refletir um pouco mais sobre essa epidemia, sobre essa nova era que eles estão passando. Gostei até da escrita do autor, algumas coisas ele consegue te convencer, mas eu acho que em algumas passagens ele passava tão rápido por certas coisas que eu ficava assim, nossa, mas já acabou? Mas já tá nisso aí? Era algo que era um pouquinho, era rápido, tinha coisas que ele era muito lento e em algumas passagens eram tudo muito rápido. Então eu acho que faltou essa mescla, sabe? Esse balanço entre explicar melhor o que deveria ser explicado e passar rápido por coisas que não eram tão importantes ou pertinentes à história. Algo que me deixou muito brava e muito mal com esse livro mesmo foi um estupro que aconteceu aqui, um assédio, um abuso, e que eu acho que era desnecessário, que eu acho que nem nesse tipo de situação, nesse apocalipse zumbi, deveria acontecer. Eu acho que isso fica uma apologia ao estupro, algo que assim, que já é difícil para as mulheres passarem e que acaba ainda ficando ainda pior por coisas assim. No ponto de vista seria desnecessário, ele poderia muito ter encontrado um outro problema, uma outra desculpa ou uma outra situação para poder passar o que ele queria ter passado, e não precisaria ter sido algo assim tão abusivo e tão ofensivo, principalmente para as mulheres, que é uma das vítimas mais recorrentes do estupro. Fiquei brava com isso sim, isso eu parei para refletir muito tempo depois e eu falei, putz, que cagada, hein? Mas enfim, tratando sobre a história dos zumbis, achei bacana. Se você não quer assistir a série porque tem medo ou não gosta de assistir, você pode ler o livro. O livro não dá tanto medo assim.
Quando eu terminei de ler, eu falei que eu tinha gostado. Até que, sabe, bastante. Mas já passaram alguns meses e eu fico refletindo sobre as histórias que eu li depois. E agora eu acho que eu não deveria ter dado tantas estrelas que eu dei. Eu dei acho que 4 estrelas. Eu acho que eu vou acabar diminuindo isso. Porque realmente eu parei pra pensar em alguns pontos e esses pontos viraram umas ressalvas grandes para o livro, sabe? O que a história transmite é boa, esses pontos acabaram destruindo um pouco na minha visão. Eu acho que se eu tivesse num tipo de realidade dessa, eu seria uma das primeiras a morrer, porque eu renderia atenção. Eu sou muito medrosa e ao mesmo tempo chorona, então provavelmente eu ia chorar bastante. Então assim, é algo que eu realmente acho que não me adaptaria, eu me daria muito mal nesse tipo de realidade. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Logo logo eu trarei o mês 2 das leituras do desafio do Grande Culto Booktube, que é o mês do mês de fevereiro. Essas são as leituras do mês de janeiro de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quem tá participando do desafio, o que vocês leram nesse mês. E, por favor, me desculpem pela demora, mas enfim, tá aqui antes tarde do que nunca, como já dizia aquele ditado. Joinha nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu. Até próximos vídeos, um beijo!